Meu marido e eu estamos casados há 28 anos e estava tudo bem conosco, até que o conheci. Um homem 15 anos mais novo que eu e que me deu uma nova lufada de ar fresco. Fiquei feliz por um momento, mas as consequências que tive que enfrentar foram um verdadeiro horror. Eu tinha planejado chegar cedo ao escritório do advogado, mas quando meu advogado e eu fomos levados à sala de conferências, fiquei surpreso ao encontrar Patrick e seu advogado já lá. A familiar pontada de ciúme me atingiu quando o observei interagindo com a mulher atraente. No fundo, sempre me senti um pouco inferior a ele. Aos 48 anos, ele foi um partido impressionante. Bonito, alto, musculoso, empresário de sucesso e chefe da Câmara de Comércio local. A ideia de que hoje poderia selar o fim de sentir seus braços reconfortantes me aterrorizou. Patrick mal me reconheceu quando segui meu advogado para dentro da sala. Meu rosto ficou pálido quando a advogada ruiva estendeu a mão para tranquilizar Patrick, interpretando isso como um sinal para se livrar da situação para que ela pudesse encerrar seu relacionamento profissional e talvez explorar um mais pessoal. Patrick sorriu, mas seu olhar para mim era neutro, deixando-me frustrado por sua determinação de não iniciar nenhuma conversa. Quando a reunião começou, meu advogado conversou com o advogado ruivo e sentei-me em frente a Patrick. Ele pegou uma pasta, abriu-a e apresentou um roteiro de 2 páginas. Patrick, com seu laptop e alto-falantes, parecia preparado, mas neutro. Eu havia passado dias me preparando para essa reunião e sabia de cor meu roteiro. O rosto familiar de Patrick não demonstrava emoção, nem raiva, nem ódio, nem tristeza. Eu esperava uma reunião privada, mas Patrick insistiu na presença de advogados. Durante a hora seguinte, eu estava determinado a suportar minha alma e esperava fazer Patrick reconhecer sua contribuição para o colapso de nosso casamento de 28 anos. Fiquei frustrado por não podermos ter uma conversa privada, mas insistir nos pontos negativos não ajudaria. Meu advogado ajustou o cronômetro da cozinha e enquanto ele batia alto, a sala ficou em silêncio. Olhei para minhas anotações e cruzei os dedos. Decidi começar admitindo meu erro e assumindo total responsabilidade, com o objetivo de apelar às emoções de Patrick. Eu queria reparar seu ego, sugerindo sutilmente que ele desempenhou um papel na justificação de meu comportamento inadequado. Agradeci a Patrick por concordar em me encontrar e confessei meu egocentrismo. Eu acreditava que Patrick queria me perdoar, mas precisava de um motivo. Todo o meu discurso teve como objetivo fornecer essa justificativa, principalmente porque as crianças não estavam presentes. Enquanto falava, observei a reação de Patrick, mas, para minha surpresa, ele permaneceu neutro, marcando calmamente uma marca ao lado da primeira frase de suas anotações. Minha confiança vacilou quando percebi que talvez não o tivesse surpreendido, esquecendo que nossa história compartilhada lhe permitia antecipar meus argumentos tanto quanto eu pensava que o conhecia. Devo confessar que fiquei surpreso e precisei manter a explicação que preparei. Como disse a Patrick, tudo isso foi resultado de minhas próprias escolhas tolas e egoístas. Eu me sentia perdido, sem filhos e lutando contra sentimentos de envelhecimento e falta de atratividade. Scott entrou em cena enquanto nós dois estávamos envolvidos em um comitê da igreja. Ele era charmoso e claramente hábil na arte da sedução, sabendo exatamente como manipular as emoções. Ele começou se passando por um amigo solidário, oferecendo-se para ouvir meus problemas após as reuniões da igreja. Isso começou no ano passado, quando você estava ausente com frequência. Um dia, ele sugeriu tomar um café depois da reunião da igreja e ingenuamente concordei. Nesse ponto, tudo parecia inocente e ele parecia ser um bom amigo. Mal sabia eu que ele era perito em quebrar as defesas de uma mulher. As reuniões de café progrediram gradualmente para restaurantes mais luxuosos, onde ele compartilhava suas queixas sobre seu casamento. Admito que é um clichê, mas a essa altura já havia depositado minha confiança nele. Os restaurantes tornaram-se cada vez mais sofisticados e os presentes que ele me concedeu tornaram-se mais atraentes. Patrick, você não acreditaria no impulso que isso dá a uma mulher quando um homem 15 anos mais novo tenta conquistá-la. Orgulhosamente contei a Patrick que há 4 meses Scott me propôs dormir com ele, mas recusei firmemente. Porém, não interrompi o contato com ele, apesar de conhecer suas intenções. Eu me tornei um tanto dependente do aumento de confiança que ele proporcionou. Fiz uma pausa, funguei e enxuguei os olhos com o dedo manchado de cebola, sentindo a ardência. Um olho lacrimejante parecia suficiente. Hesitei, gaguejei e vacilei, expressando minha vergonha. Admiti que deveria ter encerrado as coisas, especialmente quando suas intenções eram claras. Reconheci que meu ego e minha confiança se tornaram dependentes de seu complexo.
Contei então um incidente lamentável em que, sob a influência do álcool, Scott me beijou na entrada da garagem. Eu estava bêbado demais para resistir e, preocupado com os vizinhos, fiz com que ele entrasse abrindo a porta da garagem. Os detalhes a seguir, envolvendo um quarto vago e minhas ações, são uma fonte de profunda vergonha para mim. Carregarei o peso desse erro até meu último suspiro. Eu permiti que ele fizesse o que quisesse e sinto muito, Patrick. O único consolo que tenho é que fui coerente o suficiente para convencê-lo a usar camisinha depois de Scott. Caim. Acredito que nós dois adormecemos. Eu, por intoxicação, e ele, talvez por cansaço após meses de perseguição. Eu não teria feito isso se não estivesse embriagado e deprimido. Quando acordei, a vergonha me atingiu com força. Sua entrada na sala, acendendo a luz, e a dor em seu rosto me esmagaram. Entendi o imenso dano que causei a você e a nós com um único erro. Lágrimas escorreram dos meus olhos enquanto eu implorava ao meu marido. Apesar de uma vida inteira juntos, não consegui decifrar sua expressão. Ele permaneceu neutro, absorto em seu laptop. Para minha surpresa, ele reproduziu um clipe de áudio na tela. Era minha voz, expressando desdém pelo seu hálito de cerveja. A sala ficou em silêncio, dominada pela revelação embaraçosa. A humilhação de ser flagrada com Scott por você parecia trivial comparada à enorme mentira que eu vinha vivendo. Agarrei-me a um roteiro preparado, tentando desesperadamente salvar a situação. O advogado de Patrick exibiu um leve sorriso, enquanto o meu parecia envergonhado. Patrick olhou para mim, sua expressão inescrutável. Nunca me ocorreu questionar por que ele tinha um gravador de áudio. O silêncio se prolongou e eu me atrapalhei com meu discurso preparado, alegando que foi um erro único. Mas então Patrick clicou novamente, revelando a verdade com minhas próprias palavras. Toda a fachada desmoronou em apenas 30 palavras, não mais um erro ocasional de bêbado, mas uma mentira calculada. Fiquei sem palavras, procurando desesperadamente por qualquer sinal no olhar de Patrick. O cronômetro enfatizou a rápida passagem dos 60 minutos que eu havia tentado salvar nosso casamento, e ficou claro que a tentativa havia falhado espetacularmente. Em pânico pedi desculpas pela mentira inicial, admitindo que não era a primeira vez. Achei que convencê-lo de que foi um incidente singular o pouparia de mais sofrimento. Eu estava errado e sinto muito. Eu não ficaria tão magoado se pudesse permanecer em silêncio. Mas agora parece que tenho que confessar que namorei Scott várias vezes por semana durante mais de 6 meses, sem o conhecimento de Patrick. O problema era que eu não sabia a extensão do conhecimento de Patrick. Ele gravou conversas, indicando que a noite em que pegou Scott e eu não foi o único caso. Senti o peso da situação, percebendo que mais uma mentira poderia acabar com tudo. Então, Juliana, é hora de ser vaga, evitar detalhes e se ater aos fatos. Scott me seduziu e demorou um pouco. Ele tem uma queda por mulheres mais velhas e admito que não fui forte o suficiente para resistir. Embora eu tenha considerado mentir sobre usar a cama principal apenas uma vez, não pude ignorar a incerteza sobre há quanto tempo Patrick sabia disso. Optei por permanecer em silêncio sobre esse assunto. Apesar disso, não consegui ficar calado sobre tudo. Com pouco tempo para mudar esta situação catastrófica, dei uma olhada nas minhas anotações e me concentrei em algumas palavras destacadas em letras maiúsculas. Mas nunca deixei de amar e respeitar você, Patrick. Nunca te dei menos amor do que antes. Scott foi apenas uma dimensão extra em minha vida, não tirando nada de você, mas apenas transbordando, se posso descrever dessa forma. Quando fiquei em silêncio, Patrick voltou sua atenção para a tela do laptop, parecendo confuso por um momento. Ele lutou para encontrar algo e por uma fração de segundo, sua expressão mudou de neutra para confusa. Porém, ele logo relaxou, percebendo que se tratava de um dos arquivos abertos. Eu esperava que ele não entendesse totalmente a situação. Ele reiniciou o vídeo e eu me encolhi novamente com a pergunta de Scott sobre mim e nosso leito conjugal. Minhas próprias palavras me condenaram mais uma vez. Patrick pareceu aceitar minha explicação sobre espirros, mas a sensação de afundamento se intensificou. O fato de eu ter me oferecido para limpar sua perna e me ajoelhado o distraiu. A satisfação que senti inicialmente havia desaparecido, sabendo da conversa desafiadora que teria pela frente. Sinais claros eram aparentes agora. No entanto, admito que ele é simplesmente um tolo ignorante. Às vezes, penso em me envolver em atos íntimos aqui mesmo, enquanto ele está presente, só para ver se ele notaria. A zombaria em minha voz e as próprias palavras me fizeram perceber que eu estava insistindo no assunto. Não consegui me convencer de que ainda amava e respeitava meu marido, muito menos convencê-lo.
Mais uma vez, me vi mergulhando em um vórtice de confusão. Antes deste encontro, eu me convenci de que amava e respeitava Patrick. Mas depois das minhas ações e palavras, tal sentimento parecia impossível. No tenso silêncio que se seguiu ao golpe final, Patrick virou-se para olhar para mim. Não consegui encontrar seu olhar, então me virei para seu advogado. O desdém em seu rosto me fez estremecer, apagando qualquer dúvida de que Patrick era apenas mais um cliente para ela. Afastando-me dela, olhei para minha advogada que não conseguiu esconder seu desdém. Aqui estou eu, em uma sala lutando pelo meu futuro, cercado por pessoas que me veem como algo que pisaram no parque para cães, e uma delas deveria estar do meu lado. Minha confiança evaporou como orvalho ao sol do meio-dia, e minha autoestima não ficou muito atrás. Talvez seja por isso que revi minhas anotações e decidi assumir uma postura ofensiva. Observei a Patrick que nos últimos 6 meses, ele vinha me prestando menos atenção, me dando valor, fazendo viagens de negócios com mais frequência e aparentemente se distanciando no momento em que nossos filhos saíam de casa e eu me sentia perdida. Ele nunca esteve lá quando eu precisei dele. Não me garantiu que eu não era tão velha e pouco atraente quanto me sentia e falhou em oferecer conforto quando eu mais precisei. Fiz uma pausa e a atenção de Patrick voltou para a tela, os dedos dançando novamente. Eu me encolhi quando ele abriu um arquivo logo após nosso infeliz segundo turno, pouco antes de Patrick terminar nosso relacionamento. A revelação doeu e baixei os olhos para a mesa, evitando olhares de julgamento. Relembrando meu estado durante a última conversa, a verdade era evidente. A novidade de ter um amante, mesmo alguém tão jovem e enérgico como Scott, estava se esgotando. A irritação de Scott com a situação e minhas ações estavam começando a pesar sobre mim, causando uma perda de respeito por Patrick e incomodando minha consciência. A perda de respeito foi mais significativa do que inicialmente reconheci. A razão do meu distanciamento emocional do meu marido foi algo que tive de enfrentar enquanto me preparava para uma reunião, onde inicialmente planejei culpá-lo pelo afastamento. No entanto, percebi que era mentira continuar a traí-lo. Eu me distanciei emocionalmente de Patrick, tomando a decisão de cortar a intimidade, especialmente porque o ato sexual de Patrick era muito diferente do de Scott. Rejeitar os avanços de meu marido tornou-se um padrão, e só mais tarde percebi que Patrick havia desistido de nossa vida sexual na mesma época em que começou a trabalhar mais horas e a se ausentar com mais frequência. Agora, diante dessa revelação, fiquei completamente confuso sobre quem estava se distanciando de quem. Se Patrick soubesse do meu caso semanas antes de me confrontar, ele era mais astuto do que eu pensava. Minha abordagem planejada para a reunião parecia fútil e eu não sabia o que fazer. Embora geralmente preferisse planejar, tive que agir espontaneamente dada a urgência. Desesperado, procurei em minhas anotações algum vislumbre de esperança, mas as gravações acabaram sendo uma diversão. Percebi que o jogo havia mudado, e se Patrick soubesse da minha saída há algum tempo, eu precisava entender seu estado de espírito. Ele ficou ofendido com minha traição, mas sua principal preocupação era minha motivação. Eu achei o ato sexual dele insatisfatório? Eu queria explorar meu lado excêntrico ou fugir com Scott? Esses eram medos e dúvidas que eu precisava resolver. Numa tentativa desesperada de convencê-lo do meu amor e respeito, examinei meus sentimentos e motivações. Tive que provar que ainda o amava e respeitava, apesar das conversas gravadas. Consegui convencê-lo a não insistir no divórcio imediato, mas o tic-tac do relógio me lembrou que o tempo estava se esgotando. Reuni coragem e enfrentei Patrick do outro lado da mesa. Expressei meu amor genuíno por ele, meu desejo de passar minha vida com ele e meu arrependimento pela vergonha que ele sentiu ao me pegar. Admiti que Scott era uma distração, movido pela luxúria e pelo egoísmo, e garanti a Patrick que nunca tive a intenção de fugir com ele. Reconheci o erro, especialmente em resposta à oferta de Patrick de fazer menos amor, e confessei que os encontros com Scott não tiveram a profundidade emocional que tive com meu marido ao longo dos anos. O desafio era convencê-lo dessas verdades e provar que meu amor e respeito por ele eram genuínos. A dissolução de um casamento parecia que o tempo havia desacelerado para todos ao meu redor, embora meu ritmo permanecesse normal. Minha advogada, posicionada à minha esquerda, expressou sua desaprovação jogando a caneta sobre a mesa, virando-se para mim com um olhar de absoluto desdém. Era evidente que naquele momento eu não poderia nem pagar alguém para estar do meu lado. Para minha consternação, percebi que Patrick, do lado oposto, não estava interpretando audiófilos como eu havia suposto, mas sim videoclipes. Esta revelação aumentou a gravidade da situação.
Minha advogada transmitiu seu descontentamento agarrando a mão de meu marido, oferecendo um sinal físico de apoio. Embora Patrick não estivesse olhando para mim, sua reação mostrou uma fração de segundo de devastação. Testemunhei uma única lágrima escapando da orelha mais próxima de mim. Ele estava sofrendo ou se fortaleceu concentrando-se na tela? Naquele momento, minha mente registrou alguns fatos irrelevantes. A gravação foi feita 3 semanas antes da colisão, o que implica que Patrick observou minha traição ao longo do tempo, o suficiente para discernir um padrão. À medida que os alto-falantes tocavam, a atmosfera mudou do calor do momento para uma sensação de sujeira e mau gosto. Os papéis do divórcio foram apresentados a mim pelo meu advogado e me vi impotente para conter o comportamento vil que Patrick havia descoberto. Patrick agiu como maestro de orquestra, orquestrando nossa separação sem pronunciar uma única palavra. Sua execução foi precisa, desmantelando todas as minhas racionalizações, minimizações e tentativas frágeis de reconciliação. Nessa morte orquestrada, Patrick não falou. Ele simplesmente dirigiu, revelando as seções da orquestra que queria tocar em seguida com uma facilidade incomparável. O último videoclipe foi reproduzido sem hesitação e Patrick, sem olhar, antecipou meus argumentos. Eu tinha esquecido isso, assim como observei durante 3 décadas. Ele olhou para mim com seus olhos astutos e penetrantes. Oprimido pela vergonha e humilhação, procurei uma fuga. Correr de volta para casa que ainda parecia um lar, pelo menos até a chegada do aviso de despejo como parte do acordo, tornou-se meu refúgio. Foi uma fuga para meus filhos, na esperança de que permanecessem alheios à dolorosa verdade e continuassem a me amar incondicionalmente. O único caminho para a redenção parecia ser aceitar a perda de uma parte significativa da minha vida. Peguei a caneta, assinei os acordos e descartei-a com um movimento fluente. Surpreendentemente, o negócio de Patrick não foi tão valorizado quanto eu pensava, de acordo com a avaliação do meu advogado. Tornou-se evidente que Patrick tinha tempo suficiente para esconder a maior parte de seus bens. Frustrado, murmurei, filho da... Felizmente a última gravação foi concluída e um silêncio estranho tomou conta. Minha advogada recolheu os documentos assinados, entregou-me uma cópia, guardou o restante na pasta e saiu da sala. Fiquei ali sentado, sentindo-me congelado, dividido entre o desejo de fugir e a esperança de partir com uma mensagem positiva que pudesse sugerir um potencial reacendimento da chama. Querendo transmitir que ainda me preocupava com o bem-estar de Patrick, demorei-me, mas o som abrupto de um despertador me estimulou a agir. Ao me levantar, pronunciei minha frase otimista e percebi que o chacal agora apertava a mão de Patrick com firmeza. Implorei a ele que não arruinasse sua vida buscando vingança contra Scott e acabando na prisão. A possibilidade de nunca me perdoar por tal resultado era grande. Patrick respondeu compartilhando outro vídeo perturbador, felizmente não apresentando a minha voz, mas a de outra mulher com um tom agudo, quase estridente. A menção ao destino de Scott, divorciado e sem um tostão, parecia adequada para o golpista. O peso na minha consciência se intensificou, percebendo a gravidade do que ele havia suportado por causa das minhas ações. Eu não suportava olhar no rosto de Patrick, sem saber se ele estava sem expressão, rindo ou chorando, tudo doía. Ao me preparar para sair, despedindo-me dele com lágrimas nos olhos, reconheci que merecia tudo o que ele jogou em mim. Minha débil tentativa de me apegar à minha antiga vida foi descartada como um besouro pestilento. Talvez minha filha Mega me visitasse enquanto eu afogava minhas mágoas no esquecimento, e se não ela, então talvez meu filho Joel. Quando comecei a empurrar a porta, vozes atrás de mim chamaram minha atenção. Outro disco tocou com uma voz masculina jovem e animada me chamando de trapaceiro. Uma voz feminina familiar, sem dúvida a minha filha, interveio questionando a acusação. Saí da sala, me perguntando se Mega ou Joel estariam lá para mim. O futuro parecia sombrio enquanto eu pensava em beber sozinho.